Olá, pessoal! No nosso curso, nós verificamos nos módulos anteriores como ocorre o tratamento diferenciado e favorecido nas licitações às pequenas empresas e microempresas. Agora, nós vamos verificar nos próximos módulos como se dá o tratamento diferenciado e simplificado. A Lei Complementar 123 de 2006 foi alterada no ano de 2014 pela Lei Complementar 147. Essa lei, ela instituiu uma série de alterações na Lei Complementar 123. Uma das mais expressivas é justamente sobre o tratamento diferenciado e simplificado. O que antes era uma faculdade para a administração pública e para os órgãos e entidades promotores de licitação, hoje é uma obrigatoriedade. A Lei Complementar 147, então, tornou obrigatório o tratamento diferenciado e simplificado nas licitações públicas. Esse tratamento ele vincula a questão da licitação exclusiva para micro e pequenas empresas, também a cotização de 25% dos itens e também a necessidade de subcontratação de micro e pequenas empresas. Vamos tratar do primeiro desses benefícios, que é das licitações exclusivas. As licitações exclusivas estão dispostas no artigo 48, assim como as demais situações em relação ao tratamento diferenciado e simplificado. O artigo 47, que introduz esse tratamento, assim prevê: nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. Esse artigo, portanto, ele determina que todas as licitações públicas atendam a esse tratamento beneficiário das pequenas empresas, que é o tratamento diferenciado e simplificado. Ainda que não haja alguma regularização interna no órgão ou na entidade, elas deverão utilizar o dispositivo na Lei Complementar 123. O artigo 48 assim define: para o cumprimento do disposto no artigo 47 desta lei complementar, a administração pública, inciso 1º, deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80 mil. Sobre esse benefício, a orientação normativa número 47 da Advocacia Geral da União assim esclarece: em licitação dividida em itens ou lotes ou grupos, deverá ser adotada a participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em relação aos itens ou lotes ou grupos, cujo valor seja igual ou inferior a R$80 mil, desde que não haja a subsunção a quaisquer das situações previstas pelo artigo 9º do Decreto 6204 de 2007. Pela regra exposta, portanto, todos os órgãos e entidades que realizam licitação, eles deverão destinar exclusivamente às micro e pequenas empresas licitações ou itens ou lotes ou grupos até o valor de R$80 mil. Esse benefício, ele vem em prejuízo realmente às grandes empresas, mas em benefício das pequenas. Ele afasta totalmente a participação das grandes empresas nessas licitações, que serão exclusivas das pequenas empresas. O Decreto Federal assim trata do assunto. Para aplicação dos benefícios previstos nos artigos 6º a 8º, será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente, ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo, ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item. Para melhor compreender como se dá esse benefício, nós devemos verificar o que é uma licitação por itens ou por lotes. A Lei 8666 assim prevê, no artigo 15, as compras sempre que possível deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. No artigo 23, parágrafo 1º,
As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escalas. O que a lei quis dizer com isso? O seguinte, que a regra para todas as licitações é a separação do objeto sempre que viável técnica e economicamente. Ou seja, a ideia é de que uma licitação possa ser divisível, o seu objeto possa ser divisível, visando a ampliação da competitividade e também, quiçá, uma redução em relação aos valores propostos. Vamos dar um exemplo. O objeto material de expediente, ele comporta uma série de materiais, de produtos. Nós podemos ter pastas, elásticos, papel A4 e assim por diante. Por eles serem plenamente divisíveis, nós podemos estabelecer uma licitação que é para aquisição de material de expediente e dividir essa licitação em itens distintos. Um item será de canetas, o outro será de elástico, outro de pasta, o outro de papel e assim por diante. Por ser um item dessa licitação, os licitantes poderão escolher os itens que querem participar, sendo itens diversos e podendo ter licitantes diversos participando também, haverá um único contrato ao final em relação àquele item. Os documentos de habilitação e os critérios para análise da proposta também vão considerar essa divisão dos itens. Vejam, inclusive, o que o TCU pensa sobre isso. Qual é o entendimento do TCU? Súmula 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por seu preço global nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes, que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Ou seja, pessoal, por questões de economia processual e visando ampliar a competitividade do certame, a administração pode verificar os seus objetos que sejam divisíveis e dividi-los em itens. Eles vão realizar uma licitação única para aqueles itens que guardam similaridade entre si, como esse exemplo dos materiais de expediente. Podemos também ter uma série de outros objetos que comportam esse tipo de divisão. Inclusive, é a regra. Como nós verificamos, o TCU entende que é obrigatória a adjudicação por itens, a divisão do objeto, sempre que tecnicamente e economicamente for viável essa divisão. Ainda, o lote em relação ao item, o que ele é? Ele é uma reunião de itens também. Portanto, ele é uma outra divisão. Nós temos a divisão de itens, um item mesa, um item cadeira, ou nós temos um lote, que é um agrupamento de itens semelhantes. Tanto para lotes ou grupos, ou também para itens, a administração deve realizar essas licitações exclusivas. Vamos a algumas questões para melhor entender a matéria. Todas as licitações até 80 mil devem ser destinadas às pequenas empresas? Sim, responde-se afirmativamente. De acordo com a regra esculpida no artigo 48, inciso 1º, todas as licitações até o valor de 80 mil ou para itens ou grupos desse valor até esse limite devem ser realizadas licitações exclusivas, ou itens exclusivos, ou lotes ou grupos, ou o total da licitação, se ela chegar até o valor de 80 mil reais. Diante de objetos cujo valor estimado ultrapasse 80 mil reais, a administração pública deve realizar o parcelamento de modo a possibilitar a participação exclusiva de pequenas empresas? Igualmente, responde-se afirmativamente. Sim, sempre que viável técnica e economicamente, como nós verificamos, a administração deve
dividir os seus objetos para ampliar a competitividade. E nessa mesma questão, ao dividir o objeto e ele estiver próximo dos 80 mil ou um valor menor, deverá ser realizado exclusivamente para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. Na verdade, há uma ressalva em relação a essa aplicação, que seria se houver um prejuízo muito grande à administração em relação à própria exclusividade na licitação. Ou seja, se para determinado objeto houver uma condição técnica muito específica e que não haja no mercado concorrencial micro ou pequenas empresas aptas a executarem esse objeto, poderá a administração, desde que motivadamente, e essa motivação esteja contemplada no processo, se eximir da execução dessa licitação exclusiva. Mas é claro, a justificativa deve ser técnica e deve estar no processo. Por fim, aplica-se essa regra no caso de licitação para registro de preços? Sim, também aplica-se a licitação exclusiva para as licitações no caso de registro de preço. Inclusive, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2957 de 2011, assim se referiu pela possibilidade de aplicação das licitações exclusivas também ao sistema de registro de preço. Cabe esclarecer que o sistema de registro de preço ele é um cadastro de fornecedores e de valores para aquisições frequentes que a administração não consegue previamente verificar a demanda. Então, essas licitações, essas contratações que são sucessivas e frequentes se resolvem pelo sistema de registro de preço, mas ele também é precedido de licitação. Portanto, assim que tiver num sistema de registro de preço itens ou lotes ou grupos até o valor de R$80 mil, deve-se dar preferência às pequenas empresas, deve-se aplicar o tratamento diferenciado e realizar a licitação exclusiva nesse caso. Aqui eu trouxe um acórdão também do TCU de 2011, o 3771, que explica essa questão. Apesar de o valor global exceder o limite de 80 mil, previsto no artigo 48, inciso 1º, para a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, o certame estava dividido em 52 itens de concorrência autônomos entre si, sendo assim cada item disputado de maneira independente. Dessa forma, ao ser definido o menor preço por item como tipo de licitação, foram realizadas no mesmo pregão eletrônico várias licitações distintas e independentes entre si, o que é confirmado, por exemplo, pela seguinte disposição: é facultado ao licitante cotar todos, alguns ou somente um dos itens definidos no anexo 1º deste edital. Nessas licitações exclusivas, deve ficar expresso no edital essa situação e quais serão os itens que vão ser destinados exclusivamente às micro e pequenas empresas. Do mesmo modo, outra decisão agora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no mesmo sentido, de que em determinado edital foi observado que foram estabelecidas várias faixas de concorrência autônomas entre si, sendo assim cada item cotado substancialmente dependente dos demais, ou seja, permite-se a aplicação da licitação exclusiva. Outra situação que nós devemos também sinalizar em respeito à questão do valor da contratação é a referente à dispensa de licitação em razão do valor. E por quê? Porque as dispensas e inexigibilidades, como nós vamos verificar lá ao final do nosso curso, elas constituem exceções ao tratamento diferenciado e simplificado. Contudo, na exceção também há exceção, que é da contratação direta em razão do valor, a dispensa de licitação. Ela está disposta no artigo 49, inciso 4º da Lei Complementar, que assim prevê: não se aplica o disposto nos artigos 47 e 48 quando a licitação for dispensável ou inexigível nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 8666, excetuando-se as dispensas tratadas nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da mesma lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1º do artigo 48. Do mesmo modo, o Decreto Federal também excetuou essa questão, no inciso 3º do artigo 10. A licitação for dispensável e inexigível, não se aplicará o disposto
nos artigos 6º ao 8º, que seria do tratamento diferenciado e simplificado, com exceção das compras diretas, das dispensas tratadas nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei de Licitações, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte. Ou seja, pessoal, quando houver uma dispensa de licitação em razão do valor, ou seja, para compras e serviços é até o valor de R$ 8.000 e para serviços de engenharia e obras é de R$ 15.000. Nessas situações, a administração está dispensada de realizar o processo licitatório, mas não de aplicar o tratamento diferenciado. Nessas hipóteses, portanto, caberá à administração dar preferência às pequenas empresas para a contratação. Por fim, a administração, ainda nessa situação de dispensa em razão do valor, ela poderá afastar igualmente esse benefício quando houver alguma questão técnica envolvida e que seja incompatível com as pequenas empresas. Inclusive, o professor José Anacleto assim dispõe. Se o objeto da contratação, em razão de suas peculiares características técnicas, for compatível com o mercado de concorrência das microempresas e empresas de pequeno porte, a contratação direta poderá ocorrer sem problemas. Contudo, a depender da complexidade técnica do objeto, a administração pública deverá contratar diretamente a pessoa, física ou jurídica, que melhor condições detenha para executá-lo. Assim, a preferência para a contratação direta de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá levar em conta o objeto da contratação e a capacidade técnica necessária para a satisfação da necessidade administrativa. Pessoal, essas então foram as regras a respeito do tratamento diferenciado e simplificado, que corresponde às licitações exclusivas para micro e pequenas empresas.